Oi, galera do programa Faniquito. Hoje eu vou bater um papo com um grande profissional, muito conhecido na cidade, muito querido, né? Estou falando do Dr. Carlos Russo, né? Da área de odontologia. Está ele aqui do meu lado. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Patrícia. Eita, bom te ver. Prazer estar aqui com você, viu? Prazer é todo meu. Estou aqui à disposição. Obrigada por ter aceitado o convite. Para mim é um prazer. Tem um monte de perguntas para fazer aqui, hein? Fique à vontade. Está preparado? Tô. Posso começar? Pode. Bom, então nós vamos começar, primeiramente, você falando um pouquinho do seu histórico, da sua formação, cursos, especializações. Você poderia falar assim? Pois não. Eu me formei aqui em Mogi das Cruzes, na UMC, em 1979, há 31 anos atrás. E depois disso, eu tive a felicidade de... Porque no começo da profissão é tudo tão difícil, né? Você se forma e você acha que, quando você está cursando a faculdade, você acha que ao terminar a graduação você vai estar preparado para começar a profissão, né? Só que a profissão é uma coisa muito ampla, muito complexa. Em qualquer profissão é assim, né? E principalmente da área de saúde, porque quando o paciente chega até você, te procurando para resolver um problema, você não sabe qual é o problema. Você poderá encontrar um problema simples ou complexo, ou extremamente complexo, como até hoje eu tenho que resolver e graças a Deus, com o tempo a gente naturalmente tem mais preparo. Agora, no começo da profissão, eu me senti um órfão de pai e mãe, né? Nos primeiros 6 meses, sozinho, eu me sentia assim, mas eu sempre fui muito dedicado, então fui caminhando lentamente, sem atropelar as coisas, né? E foi de uma forma natural. Só que eu logo consegui um estágio na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Odontologia, e fiquei lá estagiando numa disciplina do último ano da faculdade, que era a integração de todas as especialidades. Essa disciplina chama-se Clínica Integrada. Então, para mim foi uma coisa excelente, porque eu convivi com alunos do último ano, na clínica, com os pacientes, com os problemas clínicos, e eu inicialmente era um simples estagiário, mas depois eles me puseram numa condição de ajudar o professor de nível de mestrado e doutorado, todos nesse nível. Eu acompanhava um professor com uma turma de 10 alunos. Então, esses 10 alunos atendiam 10 pacientes por período, né? Eu acompanhava cada caso, todos eles. Depois de um tempo, até eu ficava sozinho com eles em algumas fases, né? Mas eu fiquei por 3 anos nessa disciplina. Então, eu adquiri uma experiência muito legal para o início da profissão. Então, a gente não pode nunca falar, olha, eu me formei, mesmo quem se formou numa escola mais famosa ou menos famosa, uma graduação é uma graduação. Ela te prepara para iniciar a profissão, né? Então, por isso que eu acho que a gente... Até por conta do Isso é dedicação durante muitos anos, né? Então, foi isso. Esse foi o início. Alguns cursos, assim, importantes que seria legal salientar? Depois eu caminhei... depois eu fiz especialização em estomatologia, na USP também. De que é estoma? De quem? Estomatologia. Doutor, põe legenda. Ela estuda, por exemplo, na medicina, por exemplo, nos Estados Unidos, eles chamam isso de medicina bucal. Então, é como se fosse a clínica médica na medicina. Quer dizer, nessa área a gente aprende a fazer o diagnóstico de todas as doenças que atingem a boca. Tanto doenças específicas da boca, dos dentes, da gengiva, dos ossos da boca ou de áreas próximas, glândulas salivares, como também de doenças sistêmicas que afetam a boca. Porque, na verdade, a nossa área, a boca, não é uma parte isolada do corpo. Ela é toda integrada ao nosso corpo, ao nosso organismo. Então, se você tem um diabetes, por exemplo, você vai ter repercussão na gengiva, você vai ter repercussão na imunidade local da boca. Então, infarto, hein, doutor? Eu já soube o infarto. Infecções de origem bucal podem determinar um infarto no miocárdio. Tem várias doenças à distância que hoje a medicina detecta de que a origem é de bactérias provenientes da boca. É verdade. Né? Agora, me fala uma coisa. Eu acredito que, né, estudioso como você é, não para de estudar nunca, né? Mais algum curso assim que foi importante, assim, que você deve ter feito vários, então, né? Você gostaria de estar... Esse curso de estomatologia foi interessante porque, em função disso, eu me tornei professor universitário, né? Daí eu ministrei aulas durante 8 anos na Unip, em São Paulo, desde a primeira turma. Depois
ministrei aulas também aqui em Mogi das Cruzes, na UMC, durante quase 4 anos. Depois eu parei com essa atividade, eu resolvi ter mais, assim, me dedicar mais a mim, a estudar mais, a fazer mais cursos, e aí eu entrei na área de prótese dental, porque eu estava insatisfeito com a prótese. Eu falei, ou eu faço isso bem, ou eu paro de fazer, né? Eu já tinha uns 10 anos, um pouco mais de 10 anos, uns 12 anos de profissão. Aí comecei a estudar prótese laboratorial, que era o quê? É o que o protético faz, só que eu queria fazer num nível mais sofisticado, que eu não estava satisfeito. Aí comecei a fazer cursos em laboratórios em São Paulo, grandes laboratórios, fiz estágio. Aí tive a oportunidade de fazer cursos específicos na área de porcelana dental na Alemanha. Fui 2 vezes fazer cursos lá, dei um diferencial muito grande, porque na segunda vez eu fiz estágio num laboratório famoso de Stuttgart, com um ceramista de renome internacional, palestrante internacional, e tenho contato com eles até hoje. Então a gente troca muita informação, tem um intercâmbio legal até hoje. Mas é difícil, assim, dentista também ser protético, né? É raro, não é? Assim, a proporção é pequena, mas não é tão raro. Existem muitos profissionais de nível muito bom em vários lugares do Brasil e no exterior que são dentistas e entram na área de prótese, na área laboratorial. Porque quem gosta de fazer reabilitação bucal, que significa o quê? Reconstruir a boca em todos os seus aspectos clínicos, em todas as especialidades, você tem que fazer um projeto e integrando todas as especialidades. E uma delas que você vai trabalhar muito é a área da prótese dental. A prótese é que vai dar o resultado final. Então, por exemplo, você pode fazer apenas uma especialidade, mas se você não trabalhar integrado com outras especialidades, você não reconstrói uma boca. Como eu gosto de várias áreas, eu me especializei em algumas e outras eu fui me aperfeiçoar. Bom, mas hoje as suas áreas de atuação seria qual? A minha é reabilitação oral. Eu faço várias áreas da odontologia, a área de dentística, que reconstrói o dente com restaurações estéticas principalmente, né, em resina, em porcelana. A área de prótese, que você constrói a boca através de próteses de porcelana ou não. Canal, você faz canal? Canal eu fiz por muitos anos, agora tem um especialista aqui na clínica que faz aqui dentro. A gente faz que é um saco. Às vezes você vai em dentista, manda para outra pessoa, não é legal. Encontra dificuldade. E o importante é a integração de várias especialidades, de vários profissionais falando a mesma linguagem. Então, você estando junto, você resolve o problema, trocando uma conversinha rápida, você já resolve o problema para um dar continuidade ao trabalho do outro. Isso é muito interessante. Hoje aqui, como é que está hoje a sua estrutura aqui na Russa Odontologia? Então, a minha estrutura é assim, eu faço a área de reabilitação, que envolve a prótese, a dentística, que é a reconstrução através de restaurações. Faço as cirurgias de implantes, tanto as cirurgias de instalação do implante propriamente dito no osso, como também a reconstrução óssea antes de instalar o implante, ou simultaneamente ao implante. Então, a reconstrução óssea envolve o quê? Enxertos ósseos. Enxerto ósseo, você tira um pedaço de osso aqui da mandíbula, da parte lateral aqui por dentro, né? Ou do mento, ou de outras áreas do crânio, mas a mais comum é assim, nessa região de ramo ascendente da mandíbula, tudo internamente. E o mento é a mais comum. Fora isso, a gente usa biomateriais para ganhar volume ósseo, tem várias técnicas de enxerto. E, além disso, eu também estudei muito a parte de periodontia, fazendo cursos de microcirurgia periodontal. O que é isso, periodontia? Periodontia, ela trabalha, ela estuda o tecido periodontal, que envolve a gengiva e o osso, que é o suporte para os dentes. Então, tudo que é em volta do osso periodontal, né, porque envolve o osso, chama-se essa especialidade que cuida, que é a periodontia. Enxerto gengival, quando um dente está com uma raiz exposta, a raiz aparecendo, a gengiva retraiu. Hoje a gente tem recursos... Que dói muito. Exatamente. E hoje a gente tem recursos para recobrir a raiz do dente, né? Então, a gente junta... Faz tudo aqui, doutor? Várias coisas. E quando entra muito especificamente na área da periodontia, eu achar que naquela técnica tem alguém que faça melhor do que eu e que para aquele paciente vai ser necessário, eu encaminho para um colega altamente especializado, geralmente de São Paulo. São colegas parceiros de alto nível, que às vezes tem uma técnica específica que eu não seja muito bem treinado, eu encaminho para eles e às vezes até acompanho o paciente.
tá pensando que. Agora me fala aqui uma coisa. E se chega um paciente que quer um tratamento rapidinho, assim, você costuma receber isso? Então, a gente... tem, né? Para não ficar... Tem muitas pessoas... fica 4, 5 anos fazendo tratamento. Tem tempo, são empresários, são pessoas num ritmo de vida muito acelerado e elas têm uma programação, elas precisam fazer algo rápido. Então, não que eu faça o que muita gente anuncia, que é odontologia de um dia, né? Na clínica, o spa odontológico. Não, isso não, mas eu faço algo que chega a parecer um pouco isso, porque eu faço um plano de tratamento completo e divido em fases. O paciente podendo vir aqui, ele vem e passa o dia comigo, de manhã até a noite até. Entendeu? Quando necessário. Principalmente nas cirurgias de implante eu faço muito isso. O paciente vem de manhã, eu faço a cirurgia em 2 horas, 2 horas e meia, depende do caso, ou menos, ou um pouco mais. Aí ele descansa, ele toma um lanchinho com alimentos líquidos e pastosos, né? Coisas leves, descansa, assiste uma TV e depois a gente molda o paciente, vai para o laboratório, a minha equipe de laboratório vai fazer a parte laboratorial. Mas geralmente essas cirurgias, a gente já faz todo um preparo das próteses antes da cirurgia, né? Então, complementa-se depois ou entrega-se a prótese no mesmo dia, instala-se o implante de manhã, à tarde o paciente sai com dente, mas isso não é o mais comum, são alguns casos específicos. Agora, o mais comum é o paciente receber a prótese após 2, 3 dias ou às vezes até 4 dias após. Doutor Carlos, fala uma coisa, assim, quais os tipos de problemas que você encontra mais nos pacientes no dia a dia aqui na tua clínica? Na rotina, os problemas são assim, ou são problemas de cárie, que tem repercussões outras, no caso, uma cárie inicia-se pequenininha num dente, ela evolui, atinge a polpa do dente, que é a parte interna do dente, e depois esse problema torna-se um problema de canal. Após o problema de canal se agravar... E dói, doutor, dói bastante. Após o problema se agravar, você terá problema ósseo, perda óssea, fístula que destrói o osso e vai perfurar a gengiva, implica numa secreção purulenta na gengiva, alteração do hálito. Aí a gente atua em tudo isso, né? Quer dizer, na rotina a gente trata da parte gengival, trata também, se ocorrer a perda do dente, a gente vai trabalhar com as próteses. Hoje as próteses tendem a ser tudo sobre implantes, ao invés de você apoiar a prótese em dentes vizinhos àquele que você perdeu. Imagina só, se você tem, por exemplo... Dentão de tu. 3 dentes. Se você perde este, você teria que apoiar a prótese nesse dente e esse dente ficaria suspenso. Agora, se você tem o recurso do implante, ao perder esse dente, você instala o implante, somente um implante aqui, e reconstrói só um dente sobre o implante, é mais simples. As pessoas pensam que implante é coisa de outro mundo. Não, o implante, se a pessoa o profissional estiver bem preparado para fazer, ele geralmente torna-se um procedimento relativamente simples, desde que bem planejado antes da cirurgia, desde que bem estudado, né? Agora, a rotina é essa, a gente trabalha muito hoje com reconstrução de estética do sorriso. Se o sorriso está prejudicado por alterações de cor no dente, por fraturas, por dentes com muitas restaurações de várias cores, a gente trabalha muito com clareamento dental de rotina para quase todos os pacientes. Depois que clareou, a gente vai reconstruindo com restaurações estéticas, geralmente em resinas, que hoje as resinas têm um grau sofisticado na sua estrutura, na sua fabricação, elas conseguem imitar as propriedades ópticas do dente. Quando você recebe a luz sobre o dente, ele tem várias propriedades. Ele tem assim a transparência, a translucência. Então, é assim, a opalescência, se você vê no horizonte, o horizonte azulado de manhã, por que o mesmo horizonte à tarde ele pode se encontrar alaranjado, né? Porque a luz que incide no horizonte de manhã é o sol diretamente sobre as nuvens, sobre a atmosfera. E à tarde o sol está se pondo e está por trás das nuvens, então
ultrapassa, os raios solares ultrapassam toda essa massa da atmosfera. Então, ela se torna alaranjada. O dente é a mesma coisa. Se você jogar a luz de dentro da boca para fora, ele fica alaranjado. Se você jogar a luz de fora para dentro, ele se torna azulado, principalmente nas áreas mais transparentes. Você falou em cárie, né? Que parece muito a cárie que pacientes, né, com problema de cárie. Fala como evitar a cárie, doutor? Então, a cárie hoje, ela é bem, a sua etiopatogenia, ela é bem conhecida, então a gente, já há muitos anos, a cárie é simples de se prevenir. Hoje, basicamente, a gente previne a cárie, orientando desde a infância as mães, né, para não deixarem as crianças consumirem muito alimento com açúcar o tempo todo. Eu sempre falo para as crianças que vêm aqui, eu falo, olha, você gosta de bala, você pode chupar bala, pode comer doce, mas come em alguns horários, pode se encher de doce, vamos brincar, mas acaba de comer, vai, escova o dente, né? Escova os dentes. Então, a escovação é uma outra coisa extremamente importante. A alimentação é uma coisa importante, não ser exageradamente rica em açúcar, senão os dentes terão facilidade em ter cárie. Agora, outra coisa importante, desde a infância, a gente orienta o uso do flúor. Hoje a água que a gente consome tem flúor, já contém flúor na composição. A gente tem que cuidar da higiene bucal para não ter cárie e não ter doença gengival. São os maiores problemas, os comuns a quase todas as pessoas. Uns problemas são maiores na infância, outros mais na idade mais adulta. Então, a doença gengival crônica mais avançada é mais no adulto, porque o adulto perde um pouco da sua imunidade, ele tem uma imunidade bem mais baixa, e as bactérias que antes não causavam tantos problemas, a partir de uma certa idade passam a causar. E nós vamos dar uma paradinha, porque nós vamos mostrar, nós gravamos aqui o Dr. Carlos Russo com uma paciente, e ele vai explicar, né, essa coisa de como se escova, como que usa o fio dental, o limpador de língua, né? E a gente já volta. Vamos conferir? Vamos lá. Bem, agora eu gostaria de mostrar para vocês como que se evidencia uma placa bacteriana, porque a gente mostrando para o paciente onde ele tem falhas de escovação, fica muito mais fácil para ele poder assimilar aquilo que a gente explica para ele com relação à técnica de escovação. Tá? Então eu vou passar um corante nos dentes da paciente. Ela vai fazer um bochecho com água, 1 ou 2 bochechos, tirar o excesso desse corante. E aí a gente vai observar 2 colorações, uma mais azulada e uma mais rósea. Aí eu, fazendo isso na boca, já explico o que significa cada uma dessas colorações. Vamos então passar um pouquinho do pigmento, né? Vamos então jogar um pouquinho de água, tirar o excesso do corante para ver se ela tem falha de escovação ou não. Eu vou tentar mostrar agora uma região que eu acho que dá para perceber a falha. Quer ver? Isso. Aqui nessa região lateral dá para perceber uma área mais cor-de-rosa. Não sei se na gravação vai ficar claro. Vamos ver se do outro lado tem alguma falha. Abre um pouquinho mais. Essa paciente, coitadinha, ela está servindo de cobaia
para uma demonstração de escovação, mas ela fez uma cirurgia de extração dos dentes do siso e por isso aqui ela não deve ter escovado muito bem, porque ela não pode encostar a escova ali naquele último dente. Dá para ver? Esse dente que está mais cor-de-rosa. Agora eu vou mostrar para vocês a técnica de escovação. Então eu vou pegar a escova de dente e vou mostrar... Eu queria que a paciente mostrasse para mim como que ela escova. Ela vai mostrar e daí eu vou ver se tem alguma falha, alguma dificuldade que ela esteja cometendo, tá? Pode mostrar, faz de conta que a gente não está olhando, não tem ninguém aqui. Geralmente, quando o paciente está diante da gente, profissional, às vezes eles ficam um pouquinho inibidos, né? É lógico, ninguém gosta de mostrar as falhas que tem, as dificuldades que tem, mas é bom ver, porque sempre que eu ensino um paciente a técnica de escovação, eu gosto que primeiro ele mostre como ele está escovando. Ela faz movimentos relativamente adequados, mas eu vou dar algumas dicas depois que ela mostrar o que ela está fazendo. Tanto é que ela consegue uma escovação boa do jeito que ela está fazendo. Olha, faz mais um pouquinho só para a gente ver. Isso. Tá ótimo, isso que ela mostrou, olha, ela faz assim com a escova movimentos circulares, né, nos dentes de cima e nos dentes de baixo. Isso é correto, é uma das técnicas, né, que podem ser indicadas. Existem vários autores, cada um indica uma técnica, no mínimo 4 técnicas de escovação. A gente conhece de autores que descrevem em livros, né? Mas eu gosto de unir as várias técnicas, usando a observação, usando o bom senso e mostrando para os pacientes aquilo que eles consigam fazer com mais facilidade, com mais praticidade. Então, eu vou mostrar para ela como eu indicaria. Tá ótimo do jeito que você fez, tá? Só que a gente pode também passar algumas outras informações. O que a gente pretende com a escovação? A gente pretende escovar essas áreas interdentais, né, as áreas entre os dentes, que são áreas mais difíceis de escovar. Por quê? Porque são áreas mais profundas, essas regiões aqui, ó, as áreas interdentais, tá? Se elas são mais profundas, normalmente a gente vai ter mais dificuldade de entrar com as pontas das cerdas das escovas. Por quê? Porque geralmente os pacientes exercem movimentos muito amplos. Quer fechar um pouquinho, igual você fez na hora que você estava escovando? Encosta assim. Se ela faz um movimento como ela fez, até que ela fez correto, não estava errado. Mas quando o paciente faz movimentos amplos, se o dente tem áreas muito convexas e áreas muito reentrantes ali, a gente não consegue penetrar a escova no espaço interdental, que é isso daqui, entre cada dente, né? E também no sulco gengival, que é esse limite entre a gengiva e o dente. No limite entre a gengiva e o dente, ocorre a formação de um ângulo, como se fosse isso aqui. Aqui a gengiva e aqui a superfície do dente. Forma-se um ângulo e esse ângulo não deixa de ser uma cavidade, uma área reentrante, né? Então, quando você passa a escova numa área mais profunda, o que acontece? Se você fizer um movimento amplo ou circular, ou um movimento de vai e vem, ou um movimento de cima para baixo, a escova escova facilmente as áreas mais externas ou as áreas mais convexas. As áreas mais profundas ela tem dificuldade de penetrar. Agora eu vou dar uma dica. Como é que é isso? Como é que se faz isso? Que eu estou falando tanta coisa e as pessoas ficam ansiosas e pensando, poxa, e agora? O que ele vai falar? Então, basicamente é o quê? A gente vai fazer movimentos vibratórios e não vai sair muito do lugar com a escova. A gente não vai fazer movimentos amplos, a gente vai apenas tremer a escova. Tá? Esse movimento de vibração, ele é muito mais eficiente do que um movimento amplo, principalmente se os dentes da pessoa forem dentes mais arredondados, mais convexos, né? Porque aí o movimento amplo, ele vai pegar só a superfície externa dos dentes. É o erro que quase todo mundo comete. Tá? Então, a gente começa de um lado, vai até o outro. Chegando lá no final, a gente escova a parte lá de trás do último dente, fazendo vibração também. Podemos escovar a parte que mastiga, essa parte oclusal dos dentes,
né, dos dentes de trás, os dentes posteriores, e depois começa escovando o lado interno aqui dos dentes, do lado do palato, do céu da boca. Bom, agora nós vamos explicar como é que se usa o fio dental, né? Tem pessoas que perguntam, o fio dental é importante ou não é? Quantas vezes se usa? Ou é melhor usar o fio antes da escovação ou depois, né? O fato de usar antes ou depois, eu creio que não há grande importância, porque o importante é você remover, descolar a placa bacteriana da superfície em que ela está aderida na superfície do dente, né? Começa atrás do último dente, depois vem entre o último e penúltimo e vai caminhando. Eu vou mostrar aqui na frente que fica mais claro, fica mais nítido, né? Eu sempre falo para os pacientes, olha, se você segura o fio dental com 2 dedos de cada lado, não vai caber 4 dedos dentro da boca. Então enrola num dedo. Se a mão estiver sequinha, nem precisa enrolar, você apenas segura com 2 dedos e deixa o indicador e o polegar livres para terem mobilidade e apoio para você usar em cada quadrante da boca. Então, se eu uso nela, se for em mim, eu usaria de outro jeito, se fosse em mim, seria de outro jeito, mas nela eu estou usando assim, o polegar internamente, né? E o indicador por fora, e segurando sempre bem próximo. Porque se você segurar longe, olha, vai pegar o lábio, vai machucar a bochecha, vai escapar, vai machucar a gengiva. Segurando bem perto, você tem domínio do que você está fazendo. E ao passar o fio, você não vai puxar com força, você vai simplesmente fazer como se fosse uma serrinha bem soltinha, o fio meio frouxo, meio suave, de forma... sem puxar muito, sem tracionar muito o fio, que senão ele vira, a hora que ele escapa, ele machuca a gengiva. Você abraça o dente de trás, abraça o dente da frente, entrando um pouquinho na gengiva, no sulco gengival, sem machucar. Se você sentir dor, é porque você está fazendo muita pressão. Se sangrar um pouquinho, não é tão problemático, porque geralmente quando você passa o fio e a gengiva sangra, o que acontece? Por que ela sangra? Porque ela já está previamente inflamada, porque você falhou na escovação, a gengiva ficou inflamada, edemaciada, a hora que você encosta nela, ela sangra e não é a parte externa da gengiva que sangra, é aquela parte interna que eu vou mostrar aqui na boca, que é interessante isso. Aqui a gengiva por fora ela é recoberta pelo epitélio da mucosa, da gengiva, né? Então, quando ela vai aderir ao dente, ela dá a volta, ela reverte a gengiva aqui e ela vem aderir mais aqui para cima no dente. Então, existe assim um revestimento de tecido epitelial que não sangra aqui fora, sangra justamente onde ela está aderida ao dente. Então, o sangramento, às vezes você não percebe de onde vem sangue, mas vem daqui de dentro do sulco gengival, essa camadinha de gengiva que fica um pouquinho solta, 1 milímetro para dentro, ou meio milímetro, às vezes um pouquinho mais, né? Agora eu vou mostrar uma coisa interessante, que há uns anos atrás eu não indicava isso. Um dia eu percebi que eu estava falhando com a escovação, porque na superfície interna dos meus dentes inferiores, dos anteriores, começou a formar uma camadinha áspera que eu sabia que era tártaro, né? E aí eu falei, nossa, mas eu ensino todo mundo a escovar o dente e eu estou falhando? Que vergonha, né? Mas a gente falha por vários motivos. Quando a gente está viajando, a gente está fora da rotina da gente, a gente não tem horário para nada, né? Outro é quando a gente está muito ansioso com outros problemas, escova muito rápido. Algumas vezes porque a escova está com as cerdas já flácidas, porque já está desgastada, né? Uma escova fica 3, 4 meses, ela já perde a sua função, porque as cerdas ficam muito flácidas, principalmente se a pessoa escova com força, né? E aí eu falei, puxa, o único jeito de eu resolver isso é usar a escovinha Bituf. Peguei, comecei a usar, e aí eu percebi que não formava mais aquela superfície áspera, né? Que era um pouquinho coisa de tártaro, quase invisível, mas eu já sentia com o tato da língua, né? Então, a gente, para corrigir, usa essa escova e ela complementa a escovação, né? Eu geralmente falo para os meus pacientes, olha, a gente quando chega em casa cansado, a gente tem preguiça de escovar o dente, qualquer um tem. Então eu falo assim, escova com aquela escova normal, né? Com pouca água, só um pouquinho de água, creme dental, escova toda a superfície dos dentes rapidamente, por fora, por dentro, a parte que mastiga, que a gente chama de face oclusal.
E aí faz um bochecho com água rapidamente, cospe, e depois põe uma gotinha d'água nessa escova, sem creme dental, sem nada, e sai andando pela casa, ou senta, fica assistindo televisão. Às vezes eu, por exemplo, em casa, a gente tem o hábito de sair com a escova conversando um com o outro. Não tem assim, restrições no sentido de achar que é nojento. Eu acho que nojento é não escovar os dentes. Fazer uma espuminha na boca e cuspir, eu acho que não tem problema nenhum. Então eu vou mostrar agora qual é a técnica, como se usa essa escova, né? Ela vai complementar a ação daquela outra escova. Por quê? Porque ela tem cerdas é um tufo único de cerdas e com cerdas bem próximas e um pouquinho mais consistentes. Se a gente for usar, vou dar um exemplo aqui na frente, tá? Vamos começar aqui atrás. Você pode usar, fecha um pouquinho a boca, relaxa um pouco a bochecha e aí você pode começar a escovar a face externa dos dentes de trás, dos dentes posteriores, somente com uma vibração, olha, bem rapidinho, não precisa ficar muito tempo, ó. Tá? Vamos supor que você passou o creme dental de forma meio rápida. Essa daqui vai ser a que vai ter o efeito mais completo. Se você não quiser usar aquela outra, pode usar só essa também. Se for na parte interna da boca, você vai usar essa parte mais angulada aqui, com ângulo fechado. Esse outro lado não tem um ângulo fechado, tem um ângulo aberto, mais obtuso, tá? Então aqui, o lado interno, você vai também, contra a face interna, vai vibrar e vai sentir que as cerdas vão penetrar nos espaços, vai percorrer toda a superfície do dente, tá? Bem, agora eu vou mostrar para vocês também uma coisa importantíssima que eu também, de uns anos para cá, eu passei a dar mais ênfase. Eu ensinava os meus pacientes a usar isso, mas eu não sabia a importância real e a efetividade da utilização desse tipo de limpador de língua. Há uns anos atrás eu participei de um evento, de um curso de aperfeiçoamento em halitose. Halitose é um tema que há alguns anos atrás era muito pouco explorado, muito pouco pesquisado, né? Eu que sou especialista em estomatologia, eu ficava insatisfeito. Essa especialidade eu fiz no começo da minha profissão, há muitos anos atrás. E eu diagnostico as doenças da boca, tudo que ocorre na boca, os problemas que os pacientes têm na boca, as doenças sistêmicas que têm repercussão na boca também, né? Mas uma coisa que eu tinha dificuldade era de resolver o problema da halitose, o mau hálito, né? As pessoas algumas vinham reclamando de mau hálito, outras, o parente próximo citava que a pessoa tinha mau hálito, alteração no hálito. E muitas vezes eu observava no paciente e ele nem sabia que tinha. Então, a halitose é uma coisa que atinge todos nós. Não há uma pessoa nesse mundo que não tem halitose em algum momento, né? Pode ser uma halitose fisiológica em alguns momentos, principalmente, por exemplo, quando você acorda com muito menos salivação, porque durante o sono a gente quase não tem salivação, é mínima a salivação. E durante o dia a gente secreta 1,5 litro de saliva, à noite alguns ml apenas, né? Então à noite é quase que boca seca, quase que total. Sem saliva as bactérias proliferam na boca. Então é importante que a gente saiba cuidar disso, né? Agora, outra coisa importante que eu ainda não falei é que a língua tem aquela camadinha sobre o dorso, que é quando a gente mostra a língua, aquela camadinha esbranquiçada que a gente chama de saburra lingual. Umas pessoas têm mais, outras menos, né? Dependendo de vários fatores. A saburra lingual é aquela camada, eu vou mostrar na língua dela e vai dar para ver alguma coisinha. Umas pessoas têm mais, outras menos. Em alguns momentos a gente tem mais, outras vezes menos. Depende da alimentação, depende da descamação das células epiteliais, das papilas que a gente tem na língua. Então, e depende dos alimentos também, se a gente higieniza ou não. Então, a língua, ela descama, tem aquela camada de bactérias que ficam impregnadas nessa região, e essa quantidade de bactérias é muito maior do que as que ficam em volta dos dentes, muitas vezes, né? Então, para vocês terem uma ideia, 70% da causa de halitose é devido à ação da saburra lingual, tá? Então vamos mostrar como é que é a ação do limpador de língua, tá?
no caso dela, põe um pouquinho mais a língua para fora, assim, dá para ver, não sei se... Eu vou raspar um pouquinho aqui, só do meio da língua. Aqui, a gente chama essa parte de dorso da língua. Aqui vai sair um negócio azulado, assim, por causa do corante, né? Ó, dá para perceber, assim, um pouquinho, uma camada amarelada na língua. Não sei se... O dela é bem pouquinho, ela não tem quase nada. Ela, né? Tem pessoas... Ó, mas se a gente olhar um pouquinho mais lá para trás, vai dar para ver um pouquinho de sabuga, bem pouquinho, né? Mas sai uma camadinha, essa camada nela está um pouquinho mais escura porque tem o corante, tá vendo? Tem a cor do corante, mas sai uma camadinha meio viscosa, meio, às vezes, bem viscosa. No caso dela é só um pouquinho, então é a primeira vez que eu estou ensinando isso para ela. Eu sei que ela escova a língua, ela me falou que escova, ela é super cuidadosa, né? Mas olha aqui, ó, tem uma camadinha que são camadas de descamação do epitélio das glândulas, das papilas gustativas, tá? Ó, então aqui é um pouquinho mais viscoso. Quem olha fala, nossa, que nojento, né? Olha, isso todo mundo tem, né? Então basta, a gente não pode só criticar os outros, falar assim, nossa, quem tem uma alteração do hálito, isso vira motivo de brincadeira, todo mundo brinca, mas na verdade todos nós poderíamos estar um momento com alteração do hálito e ter aquilo que o pessoal chama de bafo, né? Aquela coisa. Tem umas papilas lá no fundo em forma de V, né? São várias papilas grandes, bem arredondadas. A pessoa que começa a olhar muito no espelho, ela pode pensar que está com alguma lesão na boca, na língua, né? Mas aquilo é normal, são as papilas valadas, elas formam um V. Se você raspar com muita força lá, elas são maiores, você poderá machucar essas papilas e sair um pouquinho de sangue. Não é nada grave, mas você logo vai perceber que não pode raspar com força, tá? Se você fizer raspar isso à noite, antes de dormir, vai ser ótimo, porque você vai limpar bastante, tirar as bactérias que estão impregnadas lá e vai tirar a saburra lingual. Vai dormir a noite todinha, você dorme sem aquele monte de bactérias e de substâncias orgânicas grudadas na língua ou nas papilas gustativas e causando a formação dessa saburra lingual, tá? Geralmente, na primeira sessão que eu atendo um paciente, eu recomendo que se faça essa orientação. Na primeira sessão, até o final do tratamento, eu estarei observando se o paciente está conseguindo escovar corretamente, higienizar. Se ele tiver dificuldade, eu falo para ele trazer escova em todas as sessões. Eu e a minha equipe, nós estaremos sempre, ou estamos sempre acompanhando a evolução desse paciente. Geralmente ele se motiva porque ele vê que a gente dá importância e que a gente trabalha com seriedade e o paciente gosta disso. O paciente gosta de ser bem tratado, de saber que a gente tem cuidado com ele, a gente se preocupa com a prevenção, com a saúde, não a doença, né? Então o paciente colabora. É difícil ver uma pessoa, no começo ele resiste, alguns falam, isso daí eu já sei, não quero aprender. Aí eu sempre convenço ele que é importante, dificilmente a pessoa deixa de fazer, de ter essa orientação. E, lógico, é cansativo, e as pessoas, algumas acham que já sabem, não querem ouvir, mas é importante. Alguns até a gente fala tudo isso de forma bem mais rápida, né? Conforme o paciente, se a gente vê que ele não sabe nada, tem muita dificuldade, a gente dá mais ênfase. Caso contrário, a gente faz um resumo disso e explica rapidamente, eu só treino rapidamente, às vezes ele já conhece tudo isso, eu pego a escova na boca e mostra, ó, vamos fazer assim ao invés de fazer daquele outro jeito, e em poucos minutos ele já corrige as falhas de escovação, tá? Bem, então eu espero que vocês tenham entendido e isso tenha sido útil, ou que vá ser útil, e qualquer dúvida poderemos esclarecer depois. Vocês viram só, gente, né? Vocês viram como é uma coisa assim mais simples, né? Do que muitas pessoas imaginam a escovação de um dente, né? A importância de um fio dental, né? Você mamãe, você papai, você adulto que está assistindo, a importância dos dentes, né? Eu sempre falo, acho que no rosto de uma pessoa
a coisa que mais chama atenção é um sorriso, né, doutor? E eu acho que talvez você também, nós viemos de uma época que era muito sofrido, gente, ir para um dentista. Era uma coisa que eu me lembro, doutor, eu amarrada, doutor. Me amarrava, doutor. Tenho trauma de dentista, doutor, por causa disso. De 40 anos atrás, de 50 anos atrás, extremamente diferente. De 20 anos para cá já mudou totalmente. Com o advento do implante, da odontologia estética, porque a odontologia estética, por que a gente chama de odontologia estética? Porque a gente passou a não usar mais os metais aparentes na boca, né? A gente até pode usar metal, mas não aparente. Então hoje nós temos materiais mais sofisticados como alúmina, zircônia, são materiais da cor do dente, quase que da cor do dente. Então, mas aproveitando lá a situação, você estava com a paciente, para a gente não esquecer que é muito importante, antes que eu me esqueça de perguntar para você, aquela paciente que estava com você, depois ela me fez uma pergunta que realmente eu queria aproveitar e fazer. Por que a gengiva sangra? E quando ela sangra, é o que a gente chama de gengivite? Exatamente. Eu tenho muito problema disso. Já fiz cirurgia várias vezes. Inicialmente, o problema começa com uma inflamação superficial na gengiva, próxima ao dente. Se dá por quê? Isso, por quê? Porque tudo o que causa é a placa bacteriana, como eu já expliquei anteriormente com aquela paciente. Então, a placa bacteriana, ela é composta por bactérias, por substâncias que você libera pela saliva, por restos de descamação do epitélio da boca, da mucosa bucal. Então, tudo isso adere-se ao dente e quanto mais dias se passarem, mais aderência essa placa terá sobre a superfície do dente. Isso a gente passa a chamar de biofilme. O biofilme ele é tão aderido ao dente que um antibiótico não consegue penetrar em toda a sua profundidade de espessura desse biofilme. O antibiótico que você ingere por via sistêmica ou via oral de uso local, ele não consegue eliminar todas as bactérias na estrutura, na espessura do biofilme. Isso a gente sabe recentemente através de estudos de microbiologia ligados à doença gengival. Então a odontologia mudou totalmente com esses estudos microbiológicos. Mas doutor, a gengivite... não tem uma pessoa que já tem uma predisposição, mesmo que ela escove o dente, use fio dental, porque eu acho que eu tenho, doutor. Com certeza, porque vamos supor, até 30 anos atrás, 31 anos atrás, que quando eu me formei, achava-se que só tinha gengivite ou periodontite, que é uma fase mais avançada desse processo inflamatório, quem não escovava os dentes corretamente. Hoje a gente sabe que não é assim, simplesmente isso. Não é simplesmente isso. Isso tem fatores genéticos de cada um, fatores microbiológicos, dependendo da bactéria que atinge a pessoa. Pode ser até um jovem pode perder um dente em poucos meses quando ele for infectado por uma determinada bactéria extremamente agressiva. Por isso é importante que o paciente seja sempre orientado pelo profissional. Por isso que é importante que o paciente vá de 6 em 6 meses ao dentista, ou no máximo uma vez por ano, para ele ter esse suporte técnico, esse suporte com conhecimento científico. Mas essa bactéria, de onde que ela vem, essa bactéria? É difícil dizer de onde ela vem. A verdade é que a gente sabe que algumas bactérias não são de origem típica da boca. A pessoa pode se contaminar através do beijo, do sexo, de vários outros mecanismos, e ela pode, mas muitas atingem a boca, mas elas não são comuns da boca. Então, hoje sabe-se quais são as bactérias ou micro-organismos que atingem a boca e que são altamente agressivos. Ô, doutor, você tem muita informação. Nós vamos ter que fazer o programa com você e 2 programas, porque tanta informação, tanta coisa curiosa, né, que você passa, tem muitas informações. Por exemplo, essa coisa que você fez com a sua paciente, que nós passamos agora há pouco. Você vê, muita gente pensa que escovar dente é força, e você viu que ele explicou que não é força. Você vê, gente, a importância, vocês aí que estão escutando, e somente que têm filhos menores, de estar
praticando, de estar fazendo exatamente o que o Dr. Carlos explicou com aquela paciente, né? Que é uma coisa simples e que você vai ter um filho com um sorriso, né? Uma boca saudável, né? Mas só para complementar, quando fala em criança, para você motivar uma criança, é só o pai e a mãe escovar os dentes na frente da criança. Quando ela é pequenininha, ele motiva, ela quer imitar o pai. Conta que você me contou que às vezes você está na tua casa, né? É verdade. Eu tenho o hábito de sugerir para os meus pacientes, porque eu falo, puxa, a gente é chato, a gente faz o papel de chato, a gente é dentista, a gente fica pegando no pé do paciente, quer que ele faça tecnicamente do jeito que a gente acha que é certo. E o coitado, ele tem que mudar o hábito, que às vezes o hábito é diferente. Mudança de hábito, isso gera trabalho, gera estresse, a pessoa tem 1000 outros problemas e ela tem que lembrar do dentista cobrando aquilo, porque eu cobro do começo ao fim do tratamento, né? De um jeito sutil, de um jeito motivante, lógico, de um jeito com bom senso. Eu sempre procuro motivar o paciente, nunca criticar. Então, mas a criança, ela imita muito o adulto, né? E eu, por exemplo, eu falo sempre para o paciente, olha, quando você for escovar os dentes, escova sentado, com pouco creme dental, uma gotinha d'água só, fica sentado assim, televisão, ou lendo, ou conversando, às vezes, começa a cair um pouquinho de... Você falou que uma vez você foi atender a porta e você estava lá, né? Uma vez, muitas vezes eu já fiz isso. Às vezes eu esqueço que eu estou com a escova, mas isso uma vez ou outra, mas é porque o hábito é de não tornar a escovação uma coisa obrigatória, chata. Passa a ser uma coisa comum, mas sem muito creme dental, sem muita saliva, daí você escova e esquece que está com a escova, né? E os meus pacientes contam que com eles acontece isso também. Legal, legal. Olha, por enquanto, você não vai ficar livre de mim, que ainda tem muito assunto que não deu tempo, né? Por enquanto eu agradeço. Se vocês quiserem mais algumas informações, passa aí. Não sei se pode passar telefone, algum e-mail. Eu tenho o meu site que está em reconstrução, é Carlos Russo. Carlos Russo, né? Quer dizer, o e-mail. O site é carlosrusso.com.br. Tá? Então, somente por alguns dias o site ainda está fora do ar, mas o e-mail é carlosrusso.com.br. Pode dar telefone, será? Depois você pode pôr. Posso pôr no GC? Na legenda. Legal, olha, obrigada por enquanto. Agradeço. Vai ter a segunda, porque tem pergunta aqui que eu não fiz, e eu preciso saber, principalmente sobre implante, perguntas mais aprofundadas aqui, que está aqui na minha pauta, que nós não conseguimos terminar. Muita coisa. Muito obrigado. Me dá um beijo, um beijo na Mônica e até daqui a pouquinho, né? Daqui a pouquinho, porque vai ter a segunda parte, tá bom? Com certeza. Agradeço. Tchau.